Olha, final de ano, mês de dezembro, viu, gente? Tem sido marcado por algumas diferenças na temperatura, algumas situações até que chamam a atenção. Choveu muito no final de semana, mas as temperaturas continuam altas. E aí, quem foi atrás da explicação para esse fenômeno foi a nossa repórter Joelma Abreu. A Joelma conversou com especialistas, foi às ruas para conferir. Nós teremos um ano novo chuvoso ou de muito calor? Joelma Abreu na tela, coloca a Joelma aqui para conversar conosco. Olha, o professor Ayrton Costa conversou com a Joelma Abreu mais cedo, esteve conversando com a Joelma para trazer explicações. Vai chover ou não, gente, em 2026? Teremos um ano de chuva, um ano de seca? As temperaturas vão subir no início do ano? O período chuvoso vai ser mais forte? Todas as respostas agora com a Joelma Abreu. Coloca a Joelma ao vivo aqui para mim, para a gente conversar e trazer essas informações, viu, atualizadas sobre a previsão do tempo para os próximos dias, para o início de 2026. Choveu no final de semana, inclusive com alguns estragos, viu? Vários pontos da cidade registraram estragos, muros caíram, placas de publicidade, né, os outdoors caíram também em várias regiões da cidade. Teve, aí nós mostramos ontem também o teto de um OBS, escolas, prédios públicos alagados. Joelma Abreu, qual a resposta? Nós teremos um início de ano chuvoso ou o calor deve prevalecer? Muito boa tarde. Boa tarde, Natan, e para todos que acompanham nossa audiência aqui pelo Sistema Dia de Comunicação. Natan, as chuvas, segundo o professor Ayrton Costa, climatologista, devem ser irregulares, não dá para ter uma previsão exata, mas a gente sabe neste momento que as chuvas que caíram no Piauí, elas são consideradas irregulares. E muita gente tem reclamado, Natan, desse calor intenso, mesmo com o início do período chuvoso aqui no Piauí. Muitos piauienses pensaram que aquela sensação de calor intenso sentida principalmente durante o período do BR-Obró, o período mais quente aqui no estado, tinha ficado para trás. Mas a gente foi às ruas e os comentários que a gente ouviu é que o calor continua muito intenso, inclusive trazendo sensação de mal-estar às pessoas. Muitas alegam dor de cabeça, diarreia, desidratação. Nós conversamos com o professor Ayrton Costa, que ele trouxe uma previsão geral para o que vai acontecer nesse restante de ano de 2025, os próximos 2 dias, e qual é a previsão de chuva, ou se vai continuar realmente esse tempo seco no ano de 2026. Vamos conferir na reportagem. Em Teresina, o calor segue como protagonista. Muita gente acreditava que o BR-Obró, o período mais quente no Piauí, tinha ficado para trás. Mas dezembro está chegando ao fim com algumas chuvas e ainda assim as temperaturas continuam elevadas. Estou achando ruim, muito quente, muito calor, muita quentura. Eu mesmo estou passando mal de calor aqui nessa calçada, estou para aguentar. É um calor abafado, sem vento, muito abafado mesmo. Ontem, inclusive, eu fui embora meio-dia que eu não aguentei. Chove, mas é o calor sempre pertinente, né? Em cima, direto. Calor aqui em Teresina já sabe como é que é, né? É sempre quente, Teresina é sempre quente. A senhora sente alguma dificuldade, dor de cabeça, mal-estar com isso? Com certeza, e principalmente diarreia, né? Muita. E a dor renal, porque, ó, tá aqui, ó. Se não trouxer uma água de casa mesmo, para tomar toda hora. A garrafa congelada e tome água, outra, mais outra. E quando acaba tem que comprar mais, ou então vai no bebedor ali dentro. Segundo o climatologista Ayrton Costa, o que explica essa sensação de calor intenso, mesmo em meio à estação chuvosa, é a irregularidade das precipitações. Quando a gente fala de irregularidade, a gente fala de chuva pouca no geral, a gente fala de uma chuva mal distribuída e a gente fala da presença de um fator que determina essa condição de chuva, que é temperatura elevada.
É justamente a temperatura elevada que faz com que a distribuição da chuva ela seja alterada, ela seja menos democrática. E quando a chuva vem, a gente tem um fenômeno da intensidade. Você tem uma chuva mais intensa, você tem uma chuva que vem acompanhado com rajada de vento, você tem uma chuva com muita descarga elétrica. Essa combinação de calor intenso com chuvas mal distribuídas não impactam só na sensação térmica. Ela também aumenta os riscos. Temporais repentinos com vento forte passam a ser uma preocupação constante da Defesa Civil. Para os próximos dias, a previsão é de tempo firme em grande parte do Piauí. No norte do estado, na capital, região metropolitana e litoral, o céu deve seguir aberto, com ou pouca chuva. Já no sul, especialmente na região do Cerrado, a expectativa é de chuvas mais volumosas. Para 2026, o cenário ainda é de atenção. A irregularidade deve continuar, com a possibilidade de realidades muito diferentes entre regiões do estado. A gente poderá conviver com o cenário de município alagado e com o cenário de município recebendo carro-pipa. Então, esses dois cenários, porque o Piauí é muito extenso no sentido norte-sul, eles podem coexistir em 2026. A gente espera que tanto a chuva quanto o cenário de restrição de chuva seja mínimo possível. Para quem vive na cidade ou no campo, a expectativa é que a chuva venha logo. Eu tô doida que chuva para me vender meus sombrinhos. Com a chuva, a senhora tem expectativa de vender mais sombrinhas? Tenho, viu? Tô aqui doida para cair uma chuvinha. Eu arrumo tudo direitinho e vou vender só sombrinha. As pessoas dizem que é o ano que é par, sempre o inverno é assim, regular. Quando o ano é par, o inverno é mais forte. Então o senhor acha que 2026 o inverno vai ser mais forte, é menos calor? Menos calor, com certeza. Isso já dizia os... Olha aí a previsão do seu Antônio. Segundo ele e segundo as pessoas mais velhas que ele conviveu, quando o número, a data do ano, por exemplo, 2025, terminou em um número ímpar, segundo ele, o inverno é ruim. Já quando o ano termina com um número par, no caso vai ser 2026, ele acredita que o inverno vai ser mais forte, vai ter mais chuvas. Mas o fato, Natan, é que neste ano de 2025, várias cidades do Piauí, mais de 120 municípios, decretaram estado de calamidade por causa da seca. Muitos reservatórios secaram, muitas pessoas ficaram a depender de carros-pipa. E aí o cenário pode se repetir em 2026. Algumas cidades podem depender de carro-pipa para o abastecimento e outras também podem seguir com o inverno, pode seguir com um período chuvoso regular, mas em geral o período chuvoso no Piauí está de forma irregular. Isso se deve também à questão das mudanças climáticas que a gente já tem sentido os efeitos na vida real, no dia a dia. Nos últimos anos, Teresina aumentou pelo menos 1 grau Celsius e isso tem reflexo na vida das pessoas. A gente viu na reportagem a dona Helena falando que sente muita dor de cabeça, que tem diarreia por causa desse período. E a expectativa do piauiense, como um bom nordestino, é que a chuva venha e que traga alívio para o calor e também garanta, principalmente para quem está no interior, para a agricultura familiar, para os produtores, para que essa chuva venha e garanta a alimentação, garanta a plantação do ano de 2026. Eu volto com você. Viu, Joelma? Inclusive, né, os nossos amigos, né, agricultores, o pessoal da agricultura familiar, eles costumam fazer o plantio de muitas culturas nessa época do ano, né, no final de outubro, novembro, né, na expectativa de boas chuvas para resultar uma boa colheita até o período da Semana Santa. Então, o período chuvoso regular, e claro, não, como disse aqui o nosso professor Ayrton Costa, nada exagerado, mas um período chuvoso, a nossa expectativa é para um período chuvoso que garanta pelo menos essa boa colheita, né, para os agricultores, uma boa safra, né, do feijão, do milho, das principais culturas que são plantadas pelo pessoal da agricultura familiar, o agronegócio também no Piauí, que depende muito
da sazonalidade das chuvas. Vamos acompanhar, viu, Joelma? O fato é que há uma incerteza ainda, uma instabilidade. 2026, já disse aí o nosso entrevistado, por ser um ano par, pode chover bastante, né? Eu acredito na cultura popular, viu, Joelma? A sabedoria popular, muitas vezes, não tem uma explicação científica, mas empiricamente, mais de forma da vivência, né, pode trazer respostas para muitas questões, inclusive para chuvas. Nós temos, inclusive, Joelma, os famosos profetas da chuva. São pessoas que, entre aspas, adivinham a chuva, né, conseguem captar da natureza sinais de que uma chuva, do que o período chuvoso se aproxima. Então, não tem uma explicação científica, mas é algo que na prática traz um resultado muito bacana, viu, Joelma? Você já consultou algum profeta da chuva, Joelma? Não, o único profeta é o meu pai lá em casa, porque ele é agricultor e ele convive diretamente, conhece, tem um longo período de experiência em relação à plantação e vamos dizer que ele conhece o tempo, né? Ele é um profeta da chuva também, se ele consegue prever. A gente são crenças populares, mas nesse caso a gente espera que a voz do povo seja a voz de Deus também, né? Que venha a chuva. Pois não, João. Eu também espero, viu? Que realmente a chuva é muito importante. 2025 teve um BR-Obró forte. Sim. Nós ainda estamos tecnicamente ainda estamos no BR-Obró, né? Porque dezembro também termina com BR-Obró. Com BR-Obró. Mas a expectativa, Natan, do piauiense é que esse BR-Obró, ele termine, ou que esse período de chuva, ele seja mais intenso ali, início de dezembro, final de dezembro. Só que a gente está vendo que essas chuvas, elas estão vindo com menos regularidade. E mesmo assim, não está sendo suficiente para trazer uma sensação térmica melhor, esse calor agoniante, esse calor sufocante ainda é muito presente no dia a dia dos piauienses e traz consequências. A gente lembra a importância da hidratação durante esse período. Obrigado, Joelma Abreu, obrigado pela tua participação, pelas informações. Vamos torcer por chuvas, viu, em 2026. Que seja um bom período chuvoso. Obrigado, Joelma. Até amanhã. Até amanhã.